Fala, Xeratanga! Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês, pedindo para vocês curtir, compartilhar e chamar os teus amigos para fazer parte da nossa comunidade. Cara, a gente precisa do apoio de vocês. Hoje é o nosso segundo vídeo sobre o Pierre Bourdieu. Eu até esqueci de falar no vídeo anterior que esse vídeo é em homenagem, no caso, à Bruna. A Bruna fez um pedido para nós aqui, né, nos comentários embaixo. E a gente está atendendo o pedido dela sobre o Pierre Bourdieu. E se você tiver algum pedido também, vai fazendo que esse pedido, que à medida do possível a gente vai contribuindo aí contigo. Então, Bruna Baixa, esse vídeo é para você, tanto o primeiro quanto esse, né, em virtude do teu pedido. Um abração, Bruna, obrigado pelo apoio. E vocês continuem lá compartilhando, curtindo, né, e fazendo a bagaça que é para a gente poder continuar com o trabalho, tá bom? Lembrando, um abraço aos patrocinadores. O INSA, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, ao Sistema de Ensino, Integral Sistema de Ensino, e mais o cursinho Apocalipse, lá de Mocajuba. Um abração para a galera de Mocajuba, os alunos de Mocajuba, né, que moram no meu coração, tá bom? Galera, é o seguinte, na segunda parte do vídeo do Pierre Bourdieu, hoje nós vamos falar sobre o capital. O que é o capital segundo o Pierre Bourdieu? Para a gente poder lembrar do capital aí, em torno do pensamento Pierre Bourdieu, primeiro nós precisamos refutar, ou seja, pensar, fazer uma reflexão em torno do pensamento do Karl Marx. Vamos lembrar que para o Karl Marx, o capital ou capitalismo é o modo de produção que começou a se desenvolver a partir do século XV, ali, XVI, com as grandes navegações, e aí acabou se consolidando no século XVIII, no século XIX, que a gente vive ele até o momento que a gente tem aqui, né? Então o capitalismo, na visão do Karl Marx, se dava no caso pelo acúmulo de bens. A gente já falou isso em um outro momento, em outro vídeo. Essa era a visão do Karl Marx. Esse era o conceito que ele tinha no caso de capital. O professor Pierre Bourdieu vai dizer que não existe apenas um tipo de capital e que existe tipos de capitais. São capitais diferentes, né? Não é uma ideia fechada como era o pensamento lá do Karl Marx. E aí eu até gosto desse debate, sabe, em torno do capital, porque tem muito de vocês que estão me vendo aqui, né? Vocês dizem que são capitalistas, né? Eu acho muito bacana essa parada, que vocês são capitalistas sem capital. Eu acho melhor quando o aluno chega assim para mim e diz assim, eu gosto do capitalismo porque no capitalismo eu tenho liberdade. E aí a maioria dos meus alunos nunca nem saíram da cidade deles, cara. Que liberdade é essa? Onde, por exemplo, tu não tem liberdade para comprar uma roupa que tu gosta, aonde tu tem que optar em comer mortadela ou comer calabresa, nem sempre dá para comer bem. Que liberdade é essa? Quando não, aqueles que chegam comigo, eu gosto do capitalismo porque o capitalismo deu certo. Igual, cara, se dá certo, a gente ter a quantidade de desempregado, de fome, de miséria que a gente tem, então é complicado. Na verdade, não há nenhum sistema econômico, político, né, sem contradição. Tanto o capitalismo quanto o socialismo, que nunca existiu, tem as suas contradições. Então é necessário vocês reparar, até para vocês argumentarem dentro da prova de vocês isso, argumentarem no dia a dia de vocês. Mas a gente não vai aprofundar isso porque a nossa ideia é discutir o pensamento do professor Pierre Bourdieu acerca do capital. Para o professor Pierre Bourdieu, existem 4 tipos de capitais. O capital que nós vamos chamar no caso de econômico, o capital que nós vamos ter no caso cultural, o capital social e o capital simbólico. Capital, repetindo, capital econômico, capital que nós vamos chamar social, capital cultural e capital o quê? Simbólico. O que é o capital, vamos dizer assim, econômico? O capital econômico tem a ver com a minha renda, com a minha propriedade, com o meu poder, vamos dizer assim, de compra e de consumo. Só que para você entender, no caso do professor Pierre Bourdieu, ele nos chama a atenção da seguinte maneira. Vamos supor que eu e você temos o mesmo padrão de vida, só que nós tivemos processos educacionais diferentes. Suponhamos que o seu pai lhe colocou na universidade e por você viver dentro da universidade, você vai desenvolver e vai adquirir ao longo do tempo, segundo o professor Pierre Bourdieu, um tipo de capital. E eu que tenho o mesmo poder aquisitivo que você, eu, por exemplo, me dediquei para outras coisas. E aí eu vou adquirir ao longo do tempo um outro tipo de capital. Se nós não tivermos ao longo do tempo relações parecidas e oportunidades iguais e dentro do mesmo espaço, então ao longo do tempo nós vamos construir o que? Capitais diferentes.
Ou você vai ter o capital econômico, ou você vai ter o capital social, ou você vai ter o capital cultural, ou você vai ter o capital simbólico. Cita um exemplo, fale para mim como é que funciona esse capital econômico, né? Capital econômico, eu te falei, tem a ver com a renda, tem a ver com as tuas posses. Por exemplo, se nós dois saímos para comprar uma casa e você tem dinheiro e eu tenho um lado intelectual, no momento da compra da casa, o que vai prevalecer é o seu dinheiro, ou seja, é o teu capital econômico. Então, o capital econômico está relacionado às tuas posses, aos teus bens, que é diferente do capital que nós vamos chamar no caso cultural. Vamos supor que você é chamado para dar uma palestra. Por exemplo, a gente está vivendo num contexto no Brasil de uma crise, vamos dizer assim, na saúde, não só no Brasil como no mundo. E aí há determinados debates que as pessoas dizem que determinado medicamento dá certo ou que não vai dar certo. Mas existe por trás uma comunidade científica internacional que está dizendo, por exemplo, que o medicamento cloroquina não dá certo. Mas há uma determinada teimosia no Brasil para a utilização, né, da cloroquina. Ou seja, a ciência está sendo substituída pelo senso comum. Os médicos, os cientistas, que têm um capital cultural, que o capital cultural está relacionado com as tuas capacidades intelectuais. É isso que é o capital cultural. Ou seja, o que deveria prevalecer era essa capacidade intelectual dos profissionais, que estão dizendo que não dá certo. Só que no Brasil nós temos um processo inverso agora, de substituição da ciência pelo senso comum. E aí é complicado. Então, capital cultural está intimamente relacionado com as minhas capacidades intelectuais. E aí você não deve esquecer disso. Outro que eu tenho uma coisa chamada que é o capital social. O que é o capital social? É aquilo que você adquire na sociedade, é a sua capacidade de influência nas tuas redes, principalmente nas tuas redes de relações, nas tuas redes. Com certeza tu deve ter aquele amiguinho ali, né, que é o camarada que tem contato com todo mundo, que fala com todo mundo, e que tu pede para ele fazer o papo para a menina ali para ti, e aí ele faz o papo do menino, da menina para ti, e assim vai. É o camarada que conhece um e conhece outro. Esse sujeito, ele tem um capital social, ele tem uma rede de relação, ele tem um capital social. Agora nós vamos para outro tipo de capital, que é o capital o quê? Simbólico. O capital simbólico está intimamente relacionado ao peso do meu nome, da etiqueta, das tradições, da honra. Ou seja, tem pessoas que têm o nome de família, que gostam de preservar. E aí eu tenho o capital simbólico. Suponhamos que você estude numa sala de aula hoje com um amiguinho que tem o sobrenome Oleandro de Bragança. E aí você começa a respeitar ele a partir do sobrenome. Ou seja, ele tem um capital simbólico. Ele precisa ter um determinado comportamento, uma determinada regra. E aí o capital simbólico está intimamente ligado a isso. Então é essa percepção, né, que o professor Pierre Bourdieu tem em torno do capital, que destoa do pensamento marxista, mas não nega o pensamento marxista. O professor Pierre Bourdieu não quer negar nenhum teórico, ao contrário, ele quer achar possibilidades, e aí ele acha essa possibilidade no caso dos 4 capitais. Então, queridos, né, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, curte a gente, compartilha, ativa o sininho, chama o teu amigo para fazer parte desse projeto, cara. Valeu, um abração, Deus da Amazônia.